Você já sentiu que, por mais que se esforce, sua vida parece presa em um ciclo que nunca muda? Trabalha, luta, sonha, mas algo invisível o mantém estagnado, como se estivesse correndo em uma esteira sem sair do lugar. Napoleon Hill acreditava que a estagnação não é um castigo, mas um aviso, um sinal de que existe uma fórmula oculta que a maioria ignora. Uma fórmula capaz de transformar dor em propósito, caos em disciplina e fraqueza em prosperidade. Neste vídeo você vai descobrir esse segredo desconhecido de Hill. Uma chave mental que pode quebrar correntes invisíveis e abrir as portas de uma vida abundante. Fique comigo até o final, porque a mudança que você tanto espera não está fora, mas dentro de você. Napoleon Hill entendia algo que poucos percebem. A dor não é apenas sofrimento, mas sinal. A vida não desperdiça energia, e quando sentimos desconforto profundo, é porque há algo a ser transformado. O caos emocional, a perda ou a frustração não são apenas acidentes da jornada, são ferramentas. Hill dizia que a mente humana é moldada tanto pela alegria quanto pela dor, mas é na dor que ela se expande de forma mais intensa. O sofrimento pode ser o mestre mais severo, mas também o mais sábio. A maioria das pessoas rejeita a dor, tenta abafá-la, fugir dela ou negar sua existência. Mas Hill alertava que ignorar a dor é desperdiçar sua lição. O sofrimento tem uma função clara: apontar o que precisa mudar. Quando você passa por perdas financeiras, emocionais ou espirituais, não é apenas azar. É um convite para revisar crenças, hábitos e direções. A dor é uma linguagem secreta que o universo usa para nos empurrar para o próximo nível. Ao estudar grandes líderes, Hill percebeu um padrão. Quase todos haviam enfrentado momentos de dor esmagadora, mas em vez de sucumbirem, usaram o sofrimento como combustível. Transformaram lágrimas em visão, fracassos em escolas de aprendizado e quedas em pontos de virada. A diferença não estava na dor em si, mas no que faziam com ela. Aqueles que perguntavam "por que comigo?" ficavam presos. Aqueles que perguntavam "o que posso aprender?" avançavam. Hill dizia que a dor é uma mina escondida. Dentro dela existem diamantes que só são revelados quando você decide cavar. Cada dificuldade contém um princípio de crescimento. O medo pode se tornar coragem. A perda pode se transformar em determinação e o fracasso pode renascer como sabedoria prática. Nada é desperdiçado. O que parecia ruína pode se tornar fundação. Mas isso só acontece quando se decide olhar além da superfície do sofrimento. Outro ponto crucial é que a dor desperta propósito. Quando alguém sofre injustiça, muitas vezes encontra aí a missão de sua vida: lutar por justiça. Quando experimenta pobreza, nasce o desejo ardente de prosperidade. Quando perde, descobre a importância de valorizar. Hill sabia que dentro de cada dor havia uma semente de propósito. É como se a vida estivesse dizendo: use isso, transforme isso, cresça a partir disso. A dor também tem o poder de destruir ilusões. Muitas vezes acreditamos que temos controle, que estamos seguros, que nada vai mudar. Então, algo acontece e esse castelo de areia desmorona. É doloroso, mas necessário. Hill chamava isso de quebra do falso conforto. É nesse momento que o ser humano desperta, percebe que precisa se reinventar e descobre forças que não sabia possuir. O caos se torna revelação. Assim, o valor oculto da dor está em sua capacidade de moldar caráter, despertar propósito e gerar transformação. Não é preciso amar o sofrimento, mas sim entendê-lo. Ele não é punição, mas chamado. A vida não desperdiça feridas. Cada cicatriz pode se tornar uma medalha de vitória. Cada lágrima pode irrigar o solo de um novo destino. Hill ensinava que a dor, quando aceita e trabalhada,
não é inimiga. É a própria alavanca que nos eleva à riqueza e à realização. A virada mental no meio do caos. Napoleon Hill observava que a diferença entre quem se perde no caos e quem o transforma está em um detalhe invisível: a virada mental. Esse momento não acontece do lado de fora, mas dentro da mente. Enquanto muitos enxergam o caos apenas como destruição, o indivíduo treinado percebe nele a oportunidade escondida. É um instante de revelação, em que a dor deixa de ser castigo e passa a ser ferramenta. Essa virada é sutil, mas altera completamente o rumo de uma vida. No meio do caos, a mente grita com pensamentos de desespero. Não tem saída, é o fim, nada vai mudar. Esses pensamentos são naturais, mas não precisam ser definitivos. Hill dizia que o primeiro passo para a virada é desafiar a própria narrativa interna. Perguntar: e se esse caos for a chave? Ou, e se eu puder usar isso a meu favor? O caos externo não tem poder sem a permissão da mente. O que define o resultado é a interpretação. A virada mental não exige que o problema desapareça. Ela exige apenas uma nova percepção. Em vez de olhar para a perda como ruína, você pode vê-la como espaço para construir algo novo. Em vez de tratar a crise como um fim, pode tratá-la como recomeço. Hill chamava isso de mudança de polaridade mental. Assim como a eletricidade muda sua direção, a mente pode inverter a energia do caos, transformando dor em movimento. Um dos segredos é compreender que o caos nunca é total. Mesmo nas maiores crises, existem elementos de ordem escondidos. Há sempre algo que pode ser usado: uma lição, uma conexão, uma habilidade ou até mesmo a simples experiência de resistir. Hill ensinava que a mente focada não procura pelo que perdeu, mas pelo que restou. E é desse pouco que nasce o muito. É o que resta que sustenta o recomeço. A virada também acontece quando a mente deixa de buscar culpados. Enquanto você aponta dedos, permanece preso ao passado. Mas quando decide assumir responsabilidade, mesmo pelo que não controlou, recupera o poder. Hill dizia que responsabilidade é liberdade disfarçada. Ao se declarar responsável, você retira a força do caos externo e assume o comando da reconstrução. Esse é o primeiro tijolo do novo propósito. Esse processo exige coragem. Não é fácil reverter pensamentos negativos quando tudo ao redor parece gritar derrota. Mas é exatamente nesse cenário que a virada mental se torna mais poderosa. É como acender uma vela em um quarto escuro. A escuridão não some de imediato, mas perde seu domínio. Cada novo pensamento de fé, decisão e propósito é mais um feixe de luz que enfraquece o poder do caos. No fim, a virada mental não é apenas sobrevivência, é renascimento. Quem a experimenta sai diferente, mais forte e mais consciente. O caos, que antes parecia inimigo, se revela como cenário de iniciação. Hill mostrava que os grandes líderes não nasceram em tranquilidade, mas no fogo da adversidade. Eles aprenderam a usar o caos como trampolim. Essa é a virada. Deixar de perguntar por que comigo e começar a dizer é através de mim. A lei da conversão de emoções Napoleon Hill afirmava que toda emoção é energia, e energia nunca se perde, apenas se transforma. Isso significa que raiva, medo, tristeza e frustração podem ser convertidos em combustível para a ação, clareza e riqueza. A maioria, porém, desperdiça esse poder. Permite que emoções negativas se tornem veneno em vez de remédio. Mas Hill ensinava que a chave não é negar o sentimento e sim direcioná-lo. Toda emoção mal conduzida é destruição. Toda emoção bem canalizada é poder criativo. A raiva, por exemplo, pode destruir relacionamentos e oportunidades, mas também pode gerar coragem e decisão quando orientada. O medo pode paralisar, mas também pode despertar prudência, foco e preparo quando transformado.
Até a tristeza, tão pesada, pode ser convertida em compaixão e em desejo ardente de criar algo melhor. Hill via as emoções como ferramentas neutras, não são boas ou más em si mesmas. Seu impacto depende de como a mente as utiliza. A lei da conversão de emoções se baseia em um princípio simples: intensidade é riqueza. As pessoas que conquistam grandes resultados não são as que sentem menos, mas as que sabem converter sentimentos em ação disciplinada. Um coração que sofre pode escrever um livro, iniciar um negócio ou inspirar multidões. A energia que antes parecia dor pura se transforma em força criadora. Esse é o segredo que poucos descobrem. Mas, para aplicar essa lei, é preciso autoconsciência. A maioria age de forma automática, reagindo ao primeiro impulso. Hill dizia que o sábio dá um passo atrás. Ele observa sua emoção como quem observa um cavalo selvagem, reconhece sua força, mas não a deixa correr solta. Em vez disso, coloca rédeas e direção. O cavalo continua veloz, mas agora conduz ao destino certo. O mesmo ocorre com as emoções. Um dos exercícios propostos por Hill era simples. Quando uma emoção negativa surgisse, perguntar imediatamente: como posso usar isso? Essa pergunta já muda o fluxo de energia. A raiva pode se tornar disciplina. O medo pode se tornar preparação. A frustração pode se tornar persistência. Nada precisa ser desperdiçado. Até mesmo lágrimas podem regar sementes de propósito. O caos emocional se converte em movimento prático. O segredo está na repetição. Converter uma emoção uma vez é poderoso, mas transformar isso em hábito cria uma nova identidade. O indivíduo deixa de ser escravo de sentimentos e passa a ser seu mestre. Ele aprende a usar cada emoção como matéria-prima. Hill afirmava que esse domínio emocional é a essência do sucesso duradouro, porque a vida nunca deixará de provocar emoções intensas. A diferença é o que se faz com elas. Assim, a lei da conversão de emoções revela que até o sofrimento pode se tornar riqueza. Quem aprende a converter dor em propósito, medo em fé e raiva em decisão, constrói uma vida de poder. É como o alquimista que transforma chumbo em ouro. Nada é perdido, tudo é usado. Aquele que aplica essa lei descobre que não precisa esperar por emoções positivas para agir. Ele cria grandeza a partir da própria tempestade interior. O poder da definição de propósito. Para Napoleon Hill, a maior prisão da mente humana não era a pobreza material, mas a ausência de propósito definido. Ele afirmava que uma vida sem direção é como um navio sem leme, à deriva no mar do acaso. Quem não define um propósito se torna escravo das circunstâncias, dos humores e da opinião alheia. O propósito é a bússola invisível que organiza pensamentos, emoções e ações. Sem ele, qualquer esforço se perde. Com ele, até os maiores sofrimentos se tornam degraus. A dor e o caos, por mais insuportáveis que pareçam, podem ser transformados no solo fértil onde nasce um propósito. Hill dizia que o sofrimento não é aleatório. Muitas vezes, ele aponta a área onde você deve construir sua missão. Aquele que sofreu com pobreza pode descobrir no propósito o desejo de prosperar e ajudar outros a prosperar. Aquele que enfrentou críticas pode assumir a missão de provar que é capaz. O propósito nasce do encontro entre dor e visão. O poder do propósito é tão grande que muda a identidade. Quando alguém diz, meu propósito é este, sua mente já não é mais a mesma. O subconsciente começa a reorganizar pensamentos e oportunidades de acordo com essa nova ordem. Hill chamava isso de o despertar da mente dirigida. Não importa o tamanho do caos ao redor. Um propósito definido é como uma chama que não se apaga. Ele guia até na escuridão. Hill observou que homens sem propósito caíam facilmente em vícios, distrações
e autodestruição. Mas homens com propósito conseguiam atravessar adversidades quase inumanas. Por quê? Porque tinham algo maior que a dor. O propósito funciona como um ímã que puxa a mente para frente, mesmo quando o corpo está cansado. Quem tem clareza sobre o porquê suporta qualquer como. Essa era uma das chaves para quebrar a estagnação. Definir propósito não significa apenas escrever uma frase bonita. Significa escolher uma direção e recusar todas as outras. É compromisso, não apenas inspiração. Hill dizia que propósito sem ação é apenas ilusão. O verdadeiro propósito se manifesta em escolhas diárias, em disciplina e em sacrifício consciente. É o tipo de decisão que cria raízes no subconsciente e molda toda a percepção da vida. Outro detalhe revelado por Hill é que o propósito tem efeito multiplicador. Quando alguém vive para algo maior que si mesmo, atrai pessoas, recursos e circunstâncias alinhadas. O universo, segundo ele, favorece o homem de mente decidida. O propósito se torna uma força magnética que organiza o caos externo. Aquilo que parecia perda vira material para a construção da visão. Nada escapa à força de um objetivo claramente definido. No fim, o poder da definição de propósito é o segredo que separa quem apenas sobrevive de quem transforma caos em riqueza. O propósito dá sentido à dor, disciplina ao tempo e direção ao esforço. Ele é a ponte entre sofrimento e prosperidade, entre derrota e realização. Hill dizia: a mente sem propósito é oficina do fracasso. A mente com propósito é oficina da riqueza. E essa verdade continua sendo o ponto de virada para qualquer vida estagnada. Napoleon Hill observava que ninguém vence grandes batalhas sem exemplos para se inspirar. A mente humana precisa de modelos, de figuras que provem que é possível sair do caos e alcançar riqueza e propósito. Ele estudou homens como Edison, Ford, Carnegie e descobriu que todos tiveram fracassos devastadores antes da vitória. O que os uniu foi a habilidade de transformar dor em ação e fracasso em aprendizado. Esses modelos são guias para qualquer um que deseja quebrar a estagnação. Um dos maiores exemplos foi Thomas Edison. Antes de inventar a lâmpada elétrica, acumulou milhares de tentativas frustradas. Qualquer outro teria desistido, mas Edison dizia: não falhei, apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Esse é o espírito de superação que Hill destacava. O fracasso não era fim, mas degrau. Edison converteu sua persistência em legado. Sua história prova que o caos da repetição pode ser lapidado até virar luz. Henry Ford também carregava um início de fracassos. Suas primeiras empresas faliram e ele foi ridicularizado por engenheiros e banqueiros. Mas Ford acreditava em sua visão. Um carro acessível para todos. Ele não permitiu que o caos financeiro o paralisasse. Pelo contrário, usou cada derrota como aula prática de administração e inovação. Hill mostrava Ford como exemplo vivo de como a dor, quando usada corretamente, forja clareza e grandeza. Andrew Carnegie, o magnata do aço, não nasceu rico. Cresceu em meio à pobreza e trabalho duro. Mas em vez de aceitar a estagnação, ele fez da adversidade um treinamento. Observava os ricos não com inveja, mas como alunos observam mestres. Hill dizia que Carnegie possuía o hábito de absorver conhecimento das dores. Ele via a luta como laboratório. Sua superação não foi um milagre, mas a aplicação diária do aprendizado extraído das dificuldades. Outro modelo de superação era Abraham Lincoln. Poucos enfrentaram tantas derrotas políticas quanto ele. Perdeu eleições, negócios e até mesmo entes queridos. No entanto, em cada derrota, Lincoln cultivava resiliência. Hill o admirava porque, em vez de permitir que a dor o destruísse, ele a transformava em compaixão e propósito. Essa sensibilidade o fez conduzir uma nação em guerra. Lincoln provava que a dor,
pode moldar líderes humanos e firmes. Esses exemplos mostram que o caos não escolhe vítimas, atinge pobres e ricos, jovens e velhos, visionários e comuns. Mas o que define o destino não é a dor em si, e sim a decisão de superá-la. Hill acreditava que, quando a mente se alimenta de histórias de superação, desperta coragem interior. O subconsciente grava que é possível vencer. Os modelos funcionam como espelhos, mostrando ao indivíduo que a vitória também é acessível a ele. Assim, os modelos de superação não devem ser vistos como lendas inalcançáveis, mas como mapas vivos. Eles mostram que fracasso não é sentença, mas etapa, que sofrimento não é prisão, mas convite ao crescimento. Cada vez que alguém se inspira em um exemplo real de resiliência, desperta dentro de si o mesmo potencial. Hill ensinava que a grandeza não nasce apenas do talento, mas da capacidade de imitar princípios de superação até que se tornem parte da identidade. A disciplina como ponte para a riqueza. Napoleon Hill dizia que a disciplina é o preço que todo homem paga pela liberdade. Parece contraditório, mas é a mais pura verdade. A mente sem disciplina é escrava dos impulsos, das distrações e das emoções descontroladas. Já a mente disciplinada constrói rotinas, transforma desejos em hábitos e converte sonhos em resultados. A disciplina é a ponte invisível que conecta a fé e o propósito à manifestação material da riqueza. Sem disciplina, até mesmo as melhores ideias morrem. Quantos não sonham em mudar de vida, mas abandonam no primeiro obstáculo? Hill observava que os grandes conquistadores tinham menos talento que a maioria, mas possuíam mais disciplina. Essa qualidade transformava esforço comum em resultado extraordinário. A disciplina não é glamour, é repetição silenciosa, é persistência quando ninguém está vendo, é fidelidade ao objetivo mesmo sem aplausos. A disciplina é também a chave para vencer a estagnação. Muitos vivem presos em ciclos de começar e parar, de entusiasmo passageiro seguido de desistência. Hill afirmava que isso é o verdadeiro inimigo do sucesso, a incapacidade de sustentar a ação. O caos interno gera inconstância e a falta de disciplina transforma sonhos em frustração. Mas quando a disciplina é cultivada, ela quebra o ciclo e abre caminho para a construção contínua. Praticar disciplina não significa rigidez sem alma. Hill ensinava que a disciplina verdadeira nasce da clareza de propósito. Quando alguém sabe exatamente o que quer, a disciplina deixa de ser peso e se torna combustível. A rotina deixa de ser prisão e se transforma em sistema de vitória. Cada repetição diária é como um tijolo, e a soma deles ergue a ponte que conecta o hoje ao futuro desejado. Hill também destacava que disciplina não se aplica apenas ao trabalho, mas ao pensamento. O homem disciplinado vigia suas ideias, filtra suas palavras e controla suas emoções. Ele não permite que dúvidas e medos se instalem livremente. Ele seleciona o que entra em sua mente como um guardião seleciona quem entra em seu templo. Essa vigilância interior é tão importante quanto a persistência exterior. A disciplina tem ainda um poder multiplicador, inspira respeito e confiança. Quem vive disciplinado atrai aliados, oportunidades e credibilidade. As pessoas seguem líderes que mantêm constância, porque essa constância gera segurança. Hill afirmava que o homem disciplinado pode falhar temporariamente, mas nunca é derrotado. Ele sempre se levanta, porque sua rotina é mais forte que sua queda. No fim, a disciplina é o elo que garante que todo o aprendizado, propósito e superação não se percam no vento. Ela transforma intenção em realização, caos em ordem, sofrimento em legado.
A disciplina é a ponte que todo homem precisa atravessar se deseja sair da estagnação e alcançar prosperidade duradoura. Hill resumia isso em uma frase poderosa: a disciplina é o alicerce invisível sobre o qual toda riqueza permanece firme. Da estagnação à prosperidade. O legado interior. Napoleon Hill sempre deixou claro que prosperidade verdadeira não começa fora, mas dentro. O homem que vive em estagnação primeiro precisa quebrar as correntes invisíveis que o prendem na mente. Essas correntes têm nomes: dúvida, medo, indecisão, falta de propósito. Elas não podem ser destruídas com força bruta, mas com repetição, fé e disciplina. O segredo é reprogramar o interior até que o exterior seja obrigado a se alinhar. Hill afirmava que cada pessoa é um arquiteto silencioso de sua própria vida. O caos, a dor e a estagnação não são sentenças finais, mas matéria-prima para construir grandeza. O homem que aprende a usar sua mente como oficina criadora descobre que sempre teve poder para transformar sua história. Não importa quão difícil seja o passado, sempre existe a possibilidade de erguer um futuro diferente, desde que o pensamento seja redefinido. A prosperidade, segundo Hill, não é apenas dinheiro. Ela é paz mental, clareza de propósito, saúde emocional e influência positiva sobre outros. O homem verdadeiramente próspero inspira pela presença, não apenas pela posse. Sua riqueza não está apenas no banco, mas em sua identidade renovada. Ele é um centro de energia que atrai oportunidades, respeito e confiança, porque seu interior está alinhado com grandeza. O legado interior é a herança mais poderosa que alguém pode deixar. Dinheiro pode se perder, mas a mentalidade correta continua a multiplicar resultados por gerações. Hill dizia que a verdadeira riqueza de Carnegie, Ford ou Edison não estava apenas nas fortunas materiais, mas na mentalidade que cultivaram e transmitiram. O homem que vence a estagnação com sabedoria constrói não apenas para si, mas para os que virão depois. O processo exige paciência. A transformação da mente não acontece em uma noite, mas em centenas delas. Cada repetição, cada disciplina diária, cada propósito reafirmado constrói uma nova versão de si mesmo. Hill enfatizava que prosperidade é fruto da constância. Assim como uma semente não germina imediatamente, a mente precisa de tempo para que novos hábitos e crenças criem raízes profundas. A passagem da estagnação à prosperidade é também um ato de coragem. Requer coragem para abandonar velhas crenças, cortar associações negativas e sustentar a fé quando nada parece mudar. Mas esse é o verdadeiro teste do homem que deseja riqueza. Não é apenas suportar, é continuar avançando em meio ao invisível. Hill dizia: a recompensa sempre vem para quem não desiste antes da colheita. No fim, quebrar o ciclo da estagnação é assumir o comando da mente e transformar dor em propósito, disciplina em rotina e fé em certeza. O legado interior que surge desse processo é indestrutível. Ele molda não apenas sua fortuna, mas também o impacto que você deixa no mundo. Prosperidade não é acaso, é construção consciente. E quando o homem entende isso, ele deixa de sobreviver para começar a viver em abundância. Agora você entende. O ciclo da estagnação não se quebra com mais esforço cego, mas com consciência, propósito e disciplina interior. Hill deixou claro que cada dor, cada fracasso e cada queda escondem sementes de transformação. A fórmula não está em esperar por sorte, mas em construir riqueza na mente até que o mundo exterior seja obrigado a obedecer. O poder sempre esteve em você, no que você pensa, repete e acredita todos os dias. Então, antes de dormir hoje, decida permanecer na estagnação ou começar a erguer o alicerce da sua prosperidade. Porque, como dizia Napoleon Hill, o homem que domina sua mente se torna o mestre do seu destino.